Bom dia, ouvintes da Rádio Maria Moçambique. Bem-vindos ao nosso programa Raio-X da Bíblia. Saúdo também todos aqueles que têm acesso a este curso bíblico através das redes sociais. Sou o Padre José Joaquim, missionário comboniano, e é com muito agrado que mais uma vez vos acompanho neste programa que pretende aprofundar as Sagradas Escrituras. Podemos começar com uma oração extraída do Livro da Sabedoria, capítulo 9, versículo 1 a 6. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus dos nossos pais e Senhor de misericórdia, que tudo criastes pela vossa palavra, que formastes o homem pela vossa sabedoria, a fim de que dominasse sobre todas as criaturas que chamastes à existência, governasse o mundo com santidade e justiça e exercesse o julgamento com retidão de espírito. Dai-me a sabedoria que se senta junto do vosso trono e não me excluais do número dos vossos filhos, pois eu sou vosso servo e filho da vossa serva, homem débil e de vida breve, incapaz de compreender a justiça e as leis. Mesmo que alguém fosse perfeito entre os homens, sem a sabedoria que vem de vós, seria nada. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, estimados ouvintes da Rádio Maria Moçambique. Acabo de invocar a sabedoria de Deus para todos vós, e também para mim, para que este raio-x da Bíblia seja abençoado e possamos compreender a mensagem da Sagrada Escritura. O nosso tema hoje é inspiração e verdade da Sagrada Escritura. Recordo-vos que estamos a fazer uma introdução geral ao estudo da Bíblia. Estamos abordando alguns temas importantes antes de começarmos a estudar os textos sagrados. E para abordarmos o tema da inspiração e verdade da Sagrada Escritura, vamos olhar para algumas questões fundamentais acerca da Bíblia. Primeira questão: Deus é o autor da Sagrada Escritura ou não? A segunda questão é: como é que Deus inspirou os autores humanos do Antigo e do Novo Testamento? Terceira questão que vamos abordar é a seguinte: a Bíblia contém erros ou não? Então, como veem, são três questões muito interessantes. Repito, a primeira é: Deus é o autor da Sagrada Escritura ou não? A segunda é: como é que Deus inspirou os autores humanos do Antigo Testamento e do Novo Testamento? E a terceira questão é: a Bíblia contém erros ou não? Então, primeiro, no que concerne a primeira questão, Deus é como autor da Sagrada Escritura, o Catecismo da Igreja Católica, número 105, mostra que esta é uma questão de fé mais que fundamental para todo cristão. A importância da Bíblia está principalmente no fato de ser a palavra de Deus revelada. Por outras, Deus é o autor da Sagrada Escritura porque a palavra nela contida é palavra de Deus. Este é o fato que distingue a Bíblia de qualquer outro livro. De fato, a Constituição Dogmática Dei Verbum ensina o seguinte: com efeito, a Santa Mãe Igreja, segundo a fé apostólica, considera como sagrados e canônicos os livros completos do Antigo e do Novo Testamento, com todas as suas partes, porque escritos por inspiração do Espírito Santo, têm Deus por autor e, como tais, foram confiados à própria Igreja.
Dizíamos, esta citação é extraída do Catecismo da Igreja Católica, número 105, que também encontra-se na Dei Verbum, número 11. Importante notar que a Bíblia inteira é inspirada, que é obra de Deus. O Catecismo pretende aqui recordar que não devemos selecionar na Bíblia aquilo que nos interessa ou o que simplesmente é mais fácil de se explicar e dizer então que é palavra de Deus e excluir outras partes dizendo que não são inspiradas por Deus. Vejamos alguns exemplos desta tendência de excluir algumas passagens da Bíblia. Por exemplo, Levítico 17:13 diz o seguinte: nenhum de vós comerá sangue. Neste texto do Levítico, a Bíblia proíbe comer sangue, isto é, tomado literalmente, não deveríamos fritar e comer o sangue dos animais, nem comer carne mal passada ou sangrenta. A pergunta é, Levítico 17:13, este texto, é palavra de Deus ou não? A resposta é sim, é palavra de Deus. Outra pergunta, e devemos obediência a esta palavra de Deus ou não? Devemos obediência a este texto do Levítico 17:13 que proíbe comer carne sangrenta, comer sangue, como diz o texto? Devemos obediência a este texto ou não? A resposta é: devemos obediência sim, mas ao espírito do texto, ao que de fato o texto visa ensinar, isto é, o respeito pela vida animal. Está claro que assim fazendo não estamos a desobedecer a palavra de Deus, mas sim estamos a atualizar e contextualizar a mensagem da palavra de Deus. Podemos também tomar outro texto ainda do Levítico, capítulo 11, versículo 7. Assim diz o texto: o porco que tem a unha dividida, mas que não rumina, será carne impura para vós. Nesse texto bíblico, proíbe-se comer a carne do porco, como acabamos de ouvir. E se lêssemos todo o trecho, constataríamos outros tipos de carnes proibidas: coelho, peixe sem escama, avestruz, répteis rastejantes, etc. Carnes proibidas. As perguntas que podemos colocar são as mesmas do caso anterior, do Levítico 17:13, que concernia a não comer sangue. As perguntas aqui também seriam as mesmas. Aqui, Levítico 11:7, que proíbe comer porco, é palavra de Deus ou não? A resposta é sim, é palavra de Deus. E a outra pergunta seria: e devemos obediência a esta palavra de Deus ou não? E a resposta é: devemos obediência sim. Aqui também, ao espírito do texto, não ao seu significado literal. Por outras, do ponto de vista cristão, o fato de o Antigo Testamento falar de carnes puras e impuras não nos proíbe de comer certas carnes, mas sim exorta-nos a repudiar e evitar aquelas atitudes que podem manchar a nossa vida e a do próximo. Mas a pergunta que ainda se coloca é: interpretando o texto deste modo, atualizando o texto, contextualizando o texto, não estamos a violar a proibição divina? E a resposta do ponto de vista cristão é não estamos a violar a proibição divina, porque a Deus agrada a pureza das nossas atitudes perante as pessoas e perante a criação, e não a mera pureza das nossas comidas. Podemos olhar também para outro exemplo, já que alguns ouvintes estarão a dizer: padre, esses textos são do Antigo Testamento, estão ultrapassados. Podemos tomar um exemplo do Novo Testamento.
Mateus 5, 29 a 30, onde Jesus diz: se o teu olho direito te levar a pecar, arranca-o e lança-o fora de ti. Se a tua mão direita te fizer pecar, corta e atira para longe de ti. E aqui também, é palavra de Deus esta ou não? Não restam dúvidas que é palavra de Deus. E de fato, tratando-se de um texto do Evangelho, é até palavra da salvação. Porém, deve ser interpretada, atualizada e contextualizada. Jesus não quer que sempre que cometamos um pecado, cortemos o membro que nos faz pecar. É uma linguagem que nos exorta a disciplinar o nosso corpo e a manter-nos na santidade. Assim, a resposta geral à nossa primeira pergunta, a primeira questão que nos colocamos, se Deus é o autor das Sagradas Escrituras ou não, é, sem dúvidas, sim. Deus é o autor de toda a Sagrada Escritura. Mas a sua palavra deve ser interpretada e contextualizada de acordo com a tradição da Igreja, iluminados pela sabedoria que nos vem do Espírito Santo. Então, esta pergunta, se Deus é autor, que muitas vezes surge pelo fato de termos textos como estes que acabamos de abordar agora, notamos que de fato a resposta é que sim, Deus é autor de toda a Sagrada Escritura, é autor de todos os textos que encontramos na Bíblia. Sei que alguns são um bocado mais difíceis porque são distantes de nós no tempo, e na cultura e na geografia, não é? E distantes também no espaço, devem ser interpretados, devem ser contextualizados, devem ser atualizados. Mas Deus não deixa de ser o autor de todos os textos sagrados, do Antigo e do Novo Testamento. Estimados, acho que merecemos uma pausa musical. Voltamos dentro de instantes com o resto do nosso tema. Santo livro, louvado seja Deus por seus autores, louvado seja Deus por seus leitores. Santo livro, santo livro, santo livro que me ensina a contemplar. Santo livro, santo livro, santo livro que me ensina a caminhar. Santo livro, santo livro, louvado seja Deus por seus autores. Louvado seja Deus por seus leitores. Santo livro, santo livro, santo livro que me ensina a contemplar. Santo livro, santo livro, santo livro que me ensina a caminhar. Quem te lê com amor e com fé, santo livro, certamente viverá melhor. Quem te estuda querendo aprender, santo livro,
saberá caminhar, saberá. Santo livro, Santo livro, santo livro, santo livro, louvado seja Deus por seus autores, louvado seja Deus por seus leitores. Santo livro, santo livro, santo livro, santo livro, santo livro que me ensina a contemplar. Santo livro, santo livro, santo livro que me ensina a caminhar. Estimados ouvintes, continuamos com o nosso tema da inspiração e verdade da Sagrada Escritura. A segunda questão que vamos abordar, dizíamos, é como é que Deus inspirou os autores humanos dos livros do Antigo e Novo Testamento. Diferentemente dos muçulmanos, que pensam que o Alcorão foi ditado pelo anjo Gabriel a Maomé, a palavra de Deus que se encontra na Bíblia não foi ditada por Deus, pois existiram verdadeiros autores humanos. Deus usou das capacidades mentais desses autores humanos, agindo neles. Deus inspirou o coração dos autores, a fim de escreverem só o que Ele quis e como Ele quis. Isso é muito importante sublinhar. Os autores sagrados escreveram só o que Deus quis e como Deus quis. Isso tem a ver com o conteúdo e a forma do texto da Bíblia. Por outras, Deus inspirou não só o conteúdo, mas também a forma do texto. Deus inspirou o tipo de linguagem, quer dizer, as parábolas, os provérbios, as narrativas, os discursos, as repetições. Tudo foi inspirado por Deus para que se revelasse a sua vontade para nós. De fato, o Catecismo da Igreja Católica, número 106, diz o seguinte: para escrever os livros sagrados, Deus escolheu e serviu-se de homens na posse das suas faculdades e capacidades, para que, agindo Ele neles e por eles, pusessem por escrito, como verdadeiros autores, tudo aquilo e só aquilo que Ele queria. É uma citação também que podemos encontrar na Dei Verbum 11. Assim, Deus inspirou os autores humanos para que dissessem só aquilo que Ele quis e do modo que Ele quis. Cabe a nós acolher e aceitar essa soberania de Deus com a abertura de mente e humildade de espírito. Então, podemos até criticar o autor sagrado, como alguns estudiosos da Bíblia criticam a maneira, o estilo linguístico do autor sagrado, criticam a Bíblia, porém devemos sempre considerar esta verdade que diz a Dei Verbum e o Catecismo da Igreja Católica, que Deus inspirou os autores humanos para que dissessem só aquilo que Ele quis e do modo como Ele quis. Então, lendo alguns textos, até às vezes preferimos que algumas coisas fossem ditas de uma outra maneira, sei lá, através de histórias, lendo alguns discursos. Alguns irmãos até acham que, em vez de discursos, podia ter sido uma narrativa, podia ter sido um jogo, podia ter sido uma história, mas isso é o que Deus quis.
Claro, com isto não quero desencorajar iniciativas, por exemplo, de leituras bíblicas com crianças, onde se dramatizam, onde se faz uma peça teatral, o texto, leituras bíblicas com adolescentes e jovens, ou com velhos que podem ser adaptadas à idade. Porém, sem perder de vista esta verdade, que Deus inspirou os autores sagrados para que dissessem só aquilo que ele quis e do modo que ele quis. Então, as adaptações também aos vários grupos devem ser feitas, sim, mas sempre respeitando o espírito e a mensagem do texto. Respeitando o espírito e a mensagem do texto. Ora, no que concerne à terceira questão, a saber, a Bíblia contém erros ou não? Podemos dizer que a Bíblia, não é? Sendo um livro sagrado, ensina a verdade. Ela, deste ponto de vista, não contém erros de doutrina. Por outras, a Bíblia não contém erros em matéria de fé. Não há erros que comprometam a nossa salvação na Bíblia. Assim sendo, ela, a Bíblia, enquanto tal, está isenta de todo e qualquer erro concernente à salvação e à fé. Contudo, Deus, ao servir-se de autores humanos, utilizou de suas capacidades. Como acabamos de dizer, Deus utilizou o vocabulário humano, a gramática dos homens, a cultura dos homens, a filosofia humana, etc. E por isso, na Bíblia, existem erros, sim, mas são erros de ordem científica ou erros gramaticais, o que podemos chamar de imprecisão linguística, e se quisermos, erros de botânica, erros de datação, etc. Esse tipo de erros, sim, existem na Sagrada Escritura, existem nos textos da Sagrada Escritura. Esses erros são simplesmente marcas da autoria humana. São o rosto humano da Sagrada Escritura. Já que a Sagrada Escritura tem dois autores, o autor divino, que é Deus, e o autor humano, que é o homem ou a mulher, que Deus inspirou para que escrevesse um texto bíblico. Exemplos dessas imprecisões linguísticas, podemos mencionar, por exemplo, o livro dos Números, capítulo 2, versículo 3, o livro de Josué, capítulo 19, versículo 12. Ambos estes textos falam do lugar donde nasce o sol, que em hebraico diz Mizra. Mizra é o lugar donde nasce o sol. Agora, aqui é de fato uma imprecisão científica. Será que o sol nasce de manhã e se move durante o dia e se põe à tardinha? Eis aqui um exemplo de imprecisão científica, mas já que a Bíblia não é um manual de ciência humana, o cristão não deve deter-se nessa imprecisão científica, ou nessa imprecisão linguística, ou nessa imprecisão gramatical, ou erro botânico, ou imprecisão de datação que encontramos na Sagrada Escritura. O cristão, se, por exemplo, retomamos este exemplo de Números 2, 3 e Josué 19, 12, que falam de que o sol nasce, em hebraico, Mizra, o lugar onde nasce o sol, o cristão não pode deter-se nesta imprecisão, mas deve colher a mensagem de vida e salvação contida nessa afirmação, a saber que Deus é como o sol que ilumina a terra e dá calor a toda a criação. Então, isto sim, aí estamos naquilo que dizíamos antes, quando falávamos da necessidade de interpretar, de atualizar e de contextualizar.
Porque quando o texto bíblico foi escrito, a mentalidade daquele tempo, não é? Pensava-se que era o sol que nasce e se move durante o dia e põe-se à tardinha. E isso também em muitas das nossas culturas, aqui em Moçambique, em muitas culturas africanas, ainda mantemos expressões assim, de que o sol nasce, embora a ciência diga que o sol de fato não se move, mas a terra é que se move. Então, com a evolução da ciência, dos descobrimentos científicos, o cristão não pode deter-se a criticar o texto bíblico ou a criticar aquelas partes do texto que parecem ultrapassadas do ponto de vista científico, mas deve colher a mensagem do texto. Agora, neste caso aqui, a mensagem que o autor queria transmitir é que Deus é como o sol que ilumina a terra. Deus é para nós o sol que nos ilumina e dá calor a toda a criação, a toda a humanidade e a toda a criação. Então aí a mensagem é profunda. Em vez de deter-nos a criticar os textos que parecem ultrapassados do ponto de vista científico ou aqueles textos que até têm erros gramaticais, então o desafio é interpretar o texto para o nosso contexto, para a nossa cultura, para os nossos dias de hoje. Outro exemplo de imprecisão, desta vez uma imprecisão de caráter linguístico, é Êxodo 20, versículo 4, onde Deus proíbe a fabricação de estátuas para efeitos de adoração. Mas Êxodo 25, 18, se lemos em paralelo, não é? Êxodo 20, versículo 4 e Êxodo 25, versículo 18, lidos em paralelo, aqui neste último texto, neste segundo texto, Deus ordena a fabricação de estátuas de ouro. Então, no primeiro, Deus proíbe a fabricação de estátuas. Neste segundo texto, Deus ordena a fabricação de estátuas de ouro. Porém, não para a adoração, mas para adornar o templo. Então, perante estas imprecisões, é possível afirmar que os textos bíblicos ensinam a verdade ou não? Se encontramos erros linguísticos, erros de datação, erros no vocabulário, podemos ainda afirmar com toda a certeza de que os textos bíblicos ensinam a verdade? Sim, podemos, irmãos. Podemos e diria, devemos aceitar que todos os textos bíblicos ensinam a verdade, mas não uma verdade científica. Aí temos que recalcar. A Bíblia não ensina uma verdade científica, uma verdade de laboratório. O texto bíblico visa ensinar verdades de fé e salvação. Verdades de fé e salvação. Então, sim, podemos dizer que o texto bíblico, embora contenha imprecisão linguística, em alguns textos, não é? Imprecisão linguística ou algum erro de datação, ensina a verdade. Não mente. Não mente. O texto bíblico não mente. Então, não obstante estas imprecisões de caráter histórico, geográfico, linguístico, não é? Que se devem à fraqueza do autor humano, é verdade que o texto bíblico foi inspirado para que, através dele, Deus revelasse a sua mensagem para a nossa salvação. Então, deste ponto de vista, o texto bíblico não contém erros. Não contém erros. Contém uma verdade indiscutivelmente inequívoca. Do ponto de vista da verdade de fé e de salvação. Então, todo o texto bíblico, toda frase, toda palavra, todo termo na Bíblia
não é? Visa transmitir, visa nutrir fé e salvação no homem. Então, desse ponto de vista, a Bíblia não contém erro. Agora, há algumas correntes da era moderna, surgidas principalmente com Immanuel Kant, que defendem a teoria de que a Bíblia não é a palavra de Deus, que é apenas uma obra humana, ou ainda que a Bíblia é uma ilusão dos cristãos primitivos, analfabetos e fundamentalistas, não é? Agora, estas ideias existem também na nossa sociedade hoje em dia. Pessoas que desprezam os textos sagrados porque, alegam eles, é um livro ultrapassado, cheio de contradições e irrelevante para o homem de hoje. Alguns até pensam que a Bíblia é um livro cujo impacto é meramente espiritual, que não tem nada a dizer sobre política, economia e os vários âmbitos da nossa vida. Que a Bíblia tem que ser usada só na igreja para as experiências espirituais dos cristãos, não é? Porém, quem o afirma esquece de que a Bíblia não é um livro morto, mas vivo e atual. Então, isto é importante, é de fato uma verdade de fé. Continuando o que acabamos de dizer, que do ponto de vista da fé, a Bíblia não contém erros, porque toda palavra nela contida, todos os textos nela contidos visam ou revelar, ou transmitir, ou nutrir fé para a salvação do homem. Então, deste ponto de vista, não podemos pensar que a Bíblia é só para nutrir as pessoas espiritualmente. A Bíblia deve transformar vidas, deve transformar a sociedade. A Bíblia deve transformar as nossas famílias. A Bíblia deve transformar a nossa política. A Bíblia deve transformar tudo, todos os âmbitos da vida humana. Ela tem o poder de iluminar realidades fora do âmbito eclesial. Porque, como já o dissemos na introdução a este raio-x da Bíblia, o cristão lê a Bíblia com a preocupação de descobrir e acolher a mensagem de Deus para o homem de hoje. Uma mensagem que dê sentido às experiências da humanidade de hoje. Uma mensagem que ilumine os caminhos do homem de hoje. De fato, parafraseando a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 16, podemos repetir o que Paulo diz aí a Timóteo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 16, diz: toda a Escritura é adequada para ensinar, refutar, corrigir e educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e esteja preparado para toda a obra boa. Então, não é verdade que a Bíblia é um livro da igreja. É um livro só para a igreja. É um livro só para usar durante o culto, na missa, para ler e fazer homilia, ou o pastor pregar, ou o padre fazer homilia e pronto. Não, a Bíblia é um livro também da sociedade, da vida social. É um livro que deve transformar a sociedade. Nutre a fé, não para que fique na igreja, nas quatro paredes da igreja. A fé, uma fé bem nutrida, deve transformar a vida, deve transformar a família, deve transformar a sociedade, deve transformar a política, deve transformar a educação, deve transformar todos os âmbitos da vida do cristão e da vida social.
Mas será que a Bíblia é a única fonte de verdade para o cristão católico? Estamos a falar da necessidade de ler a Sagrada Escritura, da necessidade de aprofundar os textos sagrados, de chegar à verdade da mensagem bíblica. Mas será que a Bíblia é a única fonte de verdade para o cristão católico? A resposta é: para o católico, a Sagrada Escritura não é a única fonte de verdade. Temos também a tradição da Igreja, que é Palavra de Deus, também ela. A tradição da Igreja é Palavra de Deus, é doutrina divina para a vida espiritual e social do homem. Falar da tradição da Igreja, está claro, não é falar de simples costumes que perpetuam na vida da Igreja. Não estamos a falar de tradições culturais, mas sim da sagrada tradição. A sagrada tradição guarda o depósito da fé da Igreja, que conserva o que Jesus ensinou. Esse depósito de fé é aquilo que Deus ensinou e revelou de si próprio através do seu povo. Na antiga aliança, através dos patriarcas, juízes, profetas e os outros autores bíblicos, mas sobretudo por meio de Cristo, que depois foi ensinado pelos apóstolos, guardado e vivido na igreja primitiva. Essa verdade revelada está contida não só, do ponto de vista católico, não só na Bíblia, mas também na tradição da igreja. E esta tradição chega a nós hoje, acima de tudo, por meio dos símbolos da fé. Os credos, como o dos apóstolos e o niceno-constantinopolitano, na liturgia e na vida, através da pregação, através da oração da igreja, nos escritos dos padres, os doutores da igreja, que nos primeiros séculos transmitiram a fé. Então, o magistério da igreja, sob a assistência do Espírito Santo, conserva e interpreta esses ensinamentos e os atualiza para o homem de hoje. Daí é importante, a igreja sublinha que também a tradição da igreja é palavra de Deus, porque nela encontramos a verdade revelada, que pelo magistério é contextualizada, é interpretada e é atualizada. Assim, tanto a Escritura, e repito, do ponto de vista católico, tanto a Escritura como a tradição são palavra de Deus, isto é, ensinamento divino. Com a diferença de que a tradição não foi escrita pelos autores inspirados que escreveram os livros da Bíblia. Que concerne este ponto, não é? O Catecismo da Igreja Católica, no número 82, diz: daí resulta que a Igreja, a qual estão confiadas a transmissão e a interpretação da revelação, não deriva sua certeza a respeito de tudo o que foi revelado somente da Sagrada Escritura. Por isso, ambas devem ser aceitas e veneradas com igual sentimento de piedade e reverência. E, irmãos, como veem, não é? Nisto reside uma diferença fundamental entre católicos e os outros irmãos cristãos, protestantes, evangélicos, não é? Eles dizem: nós cremos somente na Bíblia. E a Bíblia é a única regra de fé para o cristão. É o que se chama tradicionalmente a sola scriptura. Não é? Sola scriptura é uma expressão do latim que quer dizer só a Escritura. Não é? Só a Bíblia. Somente a Bíblia. Somente a Escritura. É comum, de fato, também nos nossos dias e nas nossas cidades, aqui em Moçambique,
É comum sermos questionados pelos irmãos não católicos. Que livro na Bíblia fala do terço? De fato, não existe livro nenhum que fale do terço na Bíblia. Que livro bíblico fala da peregrinação ao santuário? Neste caso, por exemplo, do santuário à Virgem Maria. Ou que livro bíblico fala da missa? Ou dê-me um exemplo de uma missa celebrada na Bíblia. Então, são aquelas perguntas que os irmãos não católicos às vezes colocam para os católicos, baseados nesta expressão da sola scriptura, como dissemos, o que eles dizem que creem somente na Bíblia e que a Bíblia é a sua única regra de fé. Então, eles colocam esse tipo de questões, mas não percebem, de fato, eles não sabem que para o católico, como diz o Catecismo da Igreja Católica, no número 82, que a Igreja não deriva sua certeza a respeito de tudo o que foi revelado somente da Sagrada Escritura. O católico não deriva a sua certeza a respeito de tudo que foi revelado somente da Igreja, somente da Sagrada Escritura. Isso são os não católicos que derivam a verdade somente da Sagrada Escritura. Mas o católico não. O católico deriva da Sagrada Escritura e também da Sagrada Tradição. Então, perante estas questões que às vezes os irmãos não católicos têm colocado, não é? Alguns irmãos católicos são tentados a pensar que então muitas tradições na Igreja Católica são pura invenção humana, mentira e são atos idolátricos. De fato, é comum ouvir alguns irmãos católicos que abandonaram a Igreja Católica e agora pertencem às outras igrejas, não é? É comum ouvir deles assim, expressões tipo: eu era cego, agora já vejo, não é? Eu seguia mentiras, invenções humanas na Igreja Católica, mas agora já conheço a verdade, porque eu uso só a Bíblia, eu não uso outros livros. Então, mas é preciso considerar esta grande diferença que vemos, que é mesmo está na raiz da interpretação da Sagrada Escritura e da vida da Igreja. Quer dizer, o católico não pode só ler o texto sagrado, interpretar o texto sagrado e dizer-se que assim é, assim deve ser. Não. A Sagrada Escritura na Igreja Católica é interpretada sempre à luz da sagrada tradição da Igreja. Então, para o católico, a palavra de Deus não é só a Bíblia. É importante que o estimado ouvinte entenda que a Bíblia é palavra de Deus, mas palavra de Deus não é só a Bíblia. Repito, a Bíblia é palavra de Deus, mas palavra de Deus não é só a Bíblia. Talvez assuste ouvir isso, mas essa é uma premissa fundamental para entender a fé da Igreja Católica e também para ler os textos sagrados, para estudar e aprofundar os textos sagrados. Devemos partir desse princípio. A palavra de Deus é o Verbo eterno do Pai, sim, não é? Que se encarnou no ventre da Virgem Maria. Portanto, a palavra eterna é pessoa divina. E por mais sagrado e inspirado que seja um livro, ele não pode conter toda esta palavra. Então, se a palavra de Deus é o Verbo eterno do Pai, que se encarnou no ventre da Virgem Maria, é uma pessoa divina, não é? Não podemos pensar, do ponto de vista católico, repito, do ponto de vista católico, não podemos crer que um livro sagrado contenha toda a riqueza da pessoa divina, do Verbo.
contém a riqueza do verbo, mas não toda a riqueza do verbo. Porque aqui estamos a lidar com uma divindade, o verbo, Jesus Cristo. Então, a Bíblia narra aspectos da identidade do verbo, da identidade de Jesus, mas não tudo o que é de Jesus. Isso supera o livro sagrado. Vai muito mais além do texto sagrado, ou de um capítulo, de um texto bíblico. Então, esta é a nossa perspectiva católica. Não é? Então, veneramos, como de fato nos recomenda o Catecismo da Igreja Católica, veneramos a Sagrada Escritura, assim como veneramos a Sagrada Eucaristia. Porém, não podemos adotar aquela ideia dos irmãos não católicos de que a verdade nos vem somente da Sagrada Escritura. Podemos observar talvez uma outra pausa musical um bocado breve antes de passarmos à última parte, a parte conclusiva deste nosso raio-x da Bíblia. Então, irmãos, depois desta breve pausa musical, retomamos o nosso raio-x da Bíblia com a última parte, alguns pontos conclusivos
do nosso curso bíblico hoje. O primeiro ponto, o fato de que a própria Bíblia, ou as Sagradas Escrituras, têm o berço na Sagrada Tradição. O que quer dizer isso? Que as Sagradas Escrituras têm o seu berço na Sagrada Tradição. É que a tradição inicial, ou seja, a pregação oral que os apóstolos faziam de Jesus Cristo, é anterior à Bíblia. É anterior aos textos escritos. E durante muitos anos essa tradição oral foi a única regra de fé. Então isso também deve ficar claro em todos nós, estimados ouvintes da Rádio Maria Moçambique, que o texto sagrado é posterior à tradição. É posterior, vem da tradição. Primeiro existiu uma tradição oral, uma transmissão oral da verdade. Depois é que se escreveu, depois é que se pôs por escrito o que estava a ser transmitido oralmente. Então a importância da tradição vem também daí. Vem, do fato de que o livro escrito, o texto escrito, não antecede a tradição, vem depois. De fato, os livros do Novo Testamento só começaram a ser escritos a partir do ano 50 até o ano 100 da nossa era. E, sobretudo, não foram conhecidos pela Igreja Universal, senão no decurso dos primeiros séculos, pois, ao princípio, só eram conhecidos pelas igrejas particulares a que se destinavam. Notável é o testemunho da própria Bíblia em favor da tradição. A Bíblia mesma dá um testemunho em favor da tradição, diz a segunda carta de João 12. Embora tivesse muitas coisas a escrever-vos, não o quis fazer por meio de tinta e papel, pois espero ver-vos e falar-vos de viva voz. Então, aqui vemos que o que se transmite de viva voz, o que a Igreja preserva, tradições transmitidas de viva voz, e que a Igreja dá igual importância, não é? Igual importância que a Bíblia. Então, é importante essa transmissão oral da verdade sobre Deus, da verdade sobre Jesus, da verdade sobre o Espírito Santo, da verdade sobre a humanidade, da verdade sobre o mundo. Então não está tudo escrito, não. Temos também a segunda carta aos Tessalonicenses 2,14. É outro testemunho da própria Bíblia em favor da tradição. Diz: conservai-vos firmes na fé, guardai as tradições que aprendestes, quer pela nossa pregação, quer pela nossa carta. Aí vem outro pôr em pé de igualdade, se queremos, o escrito e o oralmente transmitido. Diz Paulo aos Tessalonicenses, gostaria de repetir este texto, segunda carta aos Tessalonicenses 2,14. Conservai-vos firmes na fé e guardai as tradições que aprendestes, quer pela nossa pregação, quer dizer, o que foi pregado oralmente devia ser guardado e vivido, mas também o que Paulo transmitiu através das suas cartas. Então aqui é a Bíblia, é a Bíblia que dá testemunho em favor da tradição. Temos também a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 2. Diz Paulo a Timóteo: o que ouviste da minha boca e de muitas testemunhas, confia-o a outros homens fiéis, capazes de instruir os outros. Aí está. Timóteo ouviu da boca de Paulo a mensagem da Boa Nova
ele devia passá-la oralmente a outros homens fiéis, e estes homens também seriam capazes de instruir os outros também oralmente. Então, a Bíblia dá testemunho da importância da tradição, não podemos negá-lo. Agora, queridos amigos, se entendermos que a Escritura é a única fonte da nossa fé, somos forçados a concluir que nos primeiros anos da Igreja não havia alguma fé, então. Não havia alguma verdade. Porque simplesmente não existia o texto escrito. Não existia o texto escrito. Daí que a Igreja Católica, guiada pela sabedoria que é dom do Espírito, venera e preserva uma outra fonte da fé distinta da Escritura, que já dissemos. A tradição, o ensino dos apóstolos e seus sucessores. Estimados ouvintes da Rádio Maria, por hoje podemos ficar por aqui. Gostaria de vos deixar uma exortação do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e com ações de graças, apresentai os vossos pedidos a Deus. Repito, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração, súplicas e com ações de graças, apresentai os vossos pedidos a Deus. Filipenses 4, 6. Então, espero que tenha sido útil esta partilha sobre a verdade e a inspiração nas Sagradas Escrituras e a postura que o cristão católico deve assumir perante as críticas dos irmãos não católicos que criticam muitas tradições da Igreja que foram passadas oralmente de geração em geração. E, repito, são elementos que precisamos para depois aprofundarmos o texto escrito. Estamos a fazer uma introdução geral da Sagrada Escritura antes de passarmos a estudar alguns textos da Bíblia. Então, espero que estes elementos vos sirvam para ir refletindo, digerindo, talvez, a palavra de Deus e esclarecendo algumas dúvidas sobre a verdade na Bíblia, os erros que encontramos na Bíblia. E gostaria de me despedir com estas palavras que acabo de partilhar convosco, para que de fato possais caminhar com Deus todos os dias, apresentando as vossas súplicas, a vossa ação de graças a Deus, pela sua mensagem. Pela sua mensagem através da Sagrada Escritura e pela sua mensagem através da Sagrada Tradição. Acompanhou-vos, estimados ouvintes da Rádio Maria, acompanhou-vos neste programa Raio X da Bíblia, o Padre José Joaquim, missionário comboniano. Que em vossas vidas haja bênção sobre bênção. Até para a semana.